Jeremias, capítulo de número 5, versos 30 e 31. 30 e 31. Coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Os profetas profetizam falsamente e os sacerdotes dominam de mãos dadas com eles. E é o que o meu povo deseja. Porém, o que é que vocês farão quando o fim chegar? Queridos irmãos, hoje é um dia onde normalmente nós chamamos este culto de culto da vitória ou culto de libertação. E já há alguns anos que a Assembleia de Deus adotou esse tipo de trabalho. E normalmente a expectativa das pessoas que vêm a um culto de quinta-feira, o culto da vitória, a expectativa geralmente é de você ter aqui um grande avivamento, ou quem sabe um movimento, mas que todos saiam regozijados, felizes, né? Que nós possamos extrapolar a nossa alegria, falar em línguas, receber a vitória da parte de Deus, alcançar um milagre, enfim. O culto da vitória é este culto onde a gente entende que parece que ele é diferente dos demais cultos. E aí nós encontramos a questão daquele que vai ministrar a palavra. E muitas vezes nós estamos aguardando a palavra de um profeta. E às vezes nós estamos aguardando a palavra de um profeta, mas não é a profecia. E aí a gente precisa entender e saber diferenciar o que significa ouvir o profeta e o que significa ouvir a profecia. Porque o profeta, ele pode ser o anunciador da profecia, mas também o profeta, ele pode estar falando as suas próprias palavras, e a profecia não é a profecia que é a palavra de Deus. E quando nós lemos esta passagem aqui de Jeremias propositalmente, para que os irmãos entendessem que nós estamos diante ou estamos vivendo um momento muito delicado, a igreja, aquilo que nós estamos vendo e aquilo que nós estamos ouvindo nesses últimos dias, e aquilo que muitas vezes nós estamos nos alimentando e colocando isso no nosso coração, na nossa alma, no nosso entendimento. E pode ser que nós estejamos comendo uma comida estragada e não estamos percebendo que estamos nos alimentando com uma comida estragada, que poderá trazer um prejuízo grande para o nosso corpo espiritual. Quando eu li esta passagem, percebo, os irmãos, que o Senhor Deus está falando aqui pelo profeta Jeremias, e ele está dizendo que estas pessoas, ele diz, é uma coisa espantosa e é horrendo o que está acontecendo na terra, porque os profetas estão profetizando falsamente. Olha só, os sacerdotes estão dominando de mãos dadas com eles. E o que é pior de tudo isso é que no versículo 31, o Senhor diz assim: e é o que o meu povo deseja. Não é incrível isso? A palavra de Deus dizendo, o Senhor dizendo que os profetas estão profetizando falsamente, que os sacerdotes estão de mãos dadas com eles,
e ele diz que o povo, e ele diz o meu povo, ele está falando do seu povo, o povo de Deus. Ele diz o meu povo deseja, ou seja, o meu povo está aceitando isto. Meus irmãos, aí percebam que Jeremias, já aqui no capítulo 14, olha o que ele diz no verso de número 13. Então eu disse: Ah, Senhor Deus, eis que os profetas lhe dizem: vocês não verão a guerra, nem passarão fome, porque eu lhes darei verdadeira paz neste lugar. E o Senhor respondeu: esses profetas profetizam mentiras em meu nome. Nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Eles estão profetizando para vocês visões falsas, adivinhações inúteis e engano que procede do seu íntimo. Portanto, assim diz o Senhor a respeito dos profetas que, profetizando em meu nome, sem que eu os tenha mandado, dizem que não haverá guerra nem fome nesta terra. Esses profetas serão consumidos pela guerra e pela fome. Aí veja que no verso 16 ele diz: o povo a quem eles profetizam será lançado nas ruas de Jerusalém por causa da fome e da guerra. Não haverá quem os sepulte, a eles, às suas mulheres, a seus filhos e às suas filhas, porque derramarei sobre eles a sua maldade. Portanto, diga-lhes esta palavra. Olha que coisa interessante. Enquanto os profetas, na época de Jeremias, estamos falando da época de Jeremias, enquanto os profetas estavam profetizando que não haveria guerra, eles estavam profetizando que haveria paz. Mas Deus levanta o profeta Jeremias e diz: não, vai ter guerra sim. E Deus diz: e a nação vai ser escravizada, vai ser tomada pela Babilônia. Então, você tinha ali um profeta dizendo a palavra de Deus que aconteceria, e você tinha ali um grupo de profetas que também se diziam de Deus, que dizia que não aconteceria nada disso, que aconteceria paz. Vocês já perceberam, ao longo da nossa vida, da nossa carreira espiritual aqui na terra, a questão das profecias que assim vem acontecendo nos nossos dias? Mas antes disso aqui, eu quero concluir ainda o profeta Jeremias, quando no capítulo de número 28, ele vai estar ali no primeiro ano do rei Zedequias. Ele vai profetizar, e diz a Bíblia que ele pega uma canga. Os irmãos sabem o que é canga, né? Aquela coisa que coloca no animal para ele carregar, fazer o serviço de carga. Diz a Bíblia que ele pega uma canga de madeira e coloca essa canga no ombro. Ele vai até o palácio, aonde gostavam de se encontrar os profetas, porque os falsos profetas, geralmente, eles gostam de um palácio, eles gostam do conforto, eles gostam de ser ovacionados, eles gostam de ser aplaudidos, eles gostam do reconhecimento. E aí a Bíblia diz que ele chega até esse ambiente e ele diz: vai acontecer com a nação de Israel, a Babilônia, o rei da Babilônia vai vir e vai pegar Israel e vai deixar Israel desse jeito, presa, debaixo de um jugo.
porque Deus levantou o rei da Babilônia para isso. Mas a Bíblia diz que no meio daqueles profetas tem um profeta chamado Ananias. E Ananias fica horrorizado com o que houve do profeta Jeremias. E a Bíblia diz que Ananias então arranca a canga de madeira que estava sobre os ombros do profeta Jeremias. Ele quebra ela, ele destroça ela com seus pés, e ele diz assim: assim vai acontecer com o rei da Babilônia. E dentro de 2 anos, a Babilônia vai devolver tudo aquilo que ela levou, porque ela já tinha feito a sua primeira invasão, que foi aquela invasão que foi o profeta Daniel, os 4 ali, lembra? Os 3 homens da fornalha, Ananias, Misael, Azarias, aquela turma. Quando ele faz a sua primeira leva, ele leva cerca de 10.000 pessoas, e eles carregam todas as riquezas do templo, porque o templo de Salomão tinha muito ouro, tinha muita prata, tinha muita pedra preciosa, muita riqueza. E esse profeta, ele diz assim: dentro de 2 anos eles vão trazer tudo de volta, porque o rei da Babilônia será subjugado. Agora veja só, enquanto o profeta Jeremias estava dizendo que Israel é que seria subjugado, ele diz: não, quem vai ser subjugado é o rei da Babilônia. E diz a Bíblia, irmãos, que Jeremias então diz: amém, então que seja dessa forma. E Jeremias sai, e Jeremias diz: em Israel, aqueles que são profetas verdadeiros, que profetizaram paz, eles só são profetas verdadeiros se realmente se cumprir. E ele sai. E ele sai meio que humilhado. Mas a Bíblia diz que no meio do caminho Deus diz para ele: volte e profetize novamente. E aí o profeta diz: assim diz o Senhor, a canga que era de madeira agora não será mais de madeira, a canga agora será de ferro, porque não poderá ser quebrada. Vocês, a nação, será subjugada pela Babilônia, e eles ferirão a nação, colocarão grilhões, a nação será escrava da Babilônia. E Deus usa o profeta, e ele chega para o Ananias e diz mais: assim diz o Senhor, deste ano você não passará, você morrerá esse ano, porque você não profetizou a verdade da palavra do Senhor. E diz a Bíblia que naquele mesmo ano o profeta Ananias morreu, se cumprindo a palavra do profeta Jeremias. Queridos irmãos, nós estamos vivendo no século 21 e nós estamos vivendo um momento muito delicado da igreja pentecostal. Nós estamos vendo como está sendo perigoso a quantidade de profecias que nós estamos vendo nesses últimos dias. E se você falar: pastor, mas então, porque existe uma teologia, uma vertente teológica que ensina que os dons espirituais, que as curas, profecias, tudo aquilo ficou no Velho Testamento, que agora no período da graça nada disso acontece mais. Existe essa linha teológica que muitos irmãos devem saber do que eu estou falando. Mas não podemos
tirar, como diz a palavra de Deus, um só tio do que está nesta palavra. Não podemos tirar nada do que aqui está, não podemos acrescentar e não podemos tirar. E a Bíblia vai mostrar claramente que no Novo Testamento existe sim profetas. Só que profetas nessa configuração não é os profetas da configuração da velha aliança. Porque lá em Lucas capítulo 16, a Bíblia diz que a lei e os profetas foram até João. Até João. E aí alguém, sustentando-se nesta palavra dita pelo próprio Jesus, ele diz, não tem mais profetas. Mas a Bíblia vai mostrar que sim, que tem. O que Jesus estava falando era da questão do ofício, porque profetas no Velho Testamento era um ofício, eles eram chamados de videntes, mas ainda existem profetas no Novo Testamento, porém não mais como ofício, mas a manifestação do dom espiritual, a manifestação do Espírito Santo de Deus na vida desta pessoa que busca, que dá a sua vida, que entrega a sua vida para que Deus o use. E aí a Bíblia vai dizer que na época de Jesus já tinha uma profetisa, e o nome dela era Ana. E ela foi uma das que, junto com Simeão, estava aguardando o nascimento do Senhor Jesus. A Bíblia vai falar também, em Atos dos Apóstolos, de um profeta chamado Ágapo. Diz a Bíblia que ele, Lucas diz, que ele profetizou uma fome que aconteceria ali no Oriente, na época do imperador Cláudio, e isso aconteceu. A Bíblia vai dizer no capítulo 21 de Atos dos Apóstolos, que lá também, ali, existia 4 profetisas, que eram as filhas de Filipe. Também a Bíblia vai dizer nesse mesmo trecho, que Ágapo, ele aparece novamente, e ele profetiza para Paulo. Paulo estava próximo da sua prisão, e ele queria voltar para Jerusalém. E a Bíblia diz que Ágapo, que era um profeta da Judeia, ele vai até Paulo, e ele tira de Paulo o seu cinto, o cordão que amarrava a sua roupa, o cinto. E a Bíblia diz que Ágapo pega esse cinto e amarra as suas próprias pernas. E depois ele passa o cinto nas mãos e ele mobiliza as suas mãos. E Ágapo diz assim: assim vai acontecer com o dono deste cinto quando ele for para Jerusalém. Ele será julgado, ele será entregue para os gentios. Na época de Paulo, irmãos. Então, como é que eu vou dizer para você? Como é que eu vou provar aqui para você, falar para você que não tem profeta? Não, acabou, não existe mais profetas. Pelo amor de Deus, a Bíblia vai mostrar em Efésios, a Bíblia vai mostrar na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, a Bíblia vai mostrar na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 14, vai falar sobre o dom de profecia. A Bíblia está deixando bem claro, no tempo da graça, que existe o dom da profecia. E aí, nós precisamos tomar um cuidado,
Porque quando a Bíblia está falando sobre profecia, ela pode estar falando da própria palavra de Deus, porque a palavra de Deus é uma profecia, como ela também pode estar falando de uma palavra profética. A palavra profética é uma profecia, algo que está sendo falado, autorizado por Deus, direcionado por Deus, para que aconteça na vida de alguém, ou em uma época, ou para uma nação, ou para a igreja do Senhor, uma palavra profética. Mas a Bíblia também vai falar sobre a manifestação dos dons espirituais na parte da profecia, e o apóstolo Paulo vai dizer: se houver a profecia, gente profetizando, irmãos profetizando, eu estou falando isso com minhas palavras, mas está lá em Coríntios, Paulo diz assim: 2 ou 3 no máximo. Ora, o que a Bíblia está dizendo não é que se levante 3 pessoas falando uma profecia ao mesmo tempo, porque isso virará confusão. Mas ele fala sobre uma sequência, 3 pessoas no máximo. Um que levantou, o segundo que levantou é no máximo, o terceiro que levantou. E ele diz: e se por acaso alguém for tomado e receber a profecia, aí ele diz que os outros se calem para que ele fale. Então a Bíblia está deixando bem claro que existe sim a profecia, existe sim a manifestação dos dons espirituais para que haja profecia. Está escrito também que se não houver profecia, o povo se corrompe. Mesmo estando se referindo à palavra de Deus, a profecia, a palavra profética. Mas, pastor, e o que está acontecendo nos nossos últimos dias? O que está acontecendo nos nossos últimos dias é uma bagunça. O que está acontecendo nos nossos últimos dias é uma falta de respeito com as coisas de Deus. O que está acontecendo no nosso dia é um monte de Ananias que tem se levantado nesta terra para trazer confusão para o povo de Deus e trazer confusão para o mundo, escandalizando o Evangelho. Satanás, que é inteligentíssimo, que alguns desavisados dizem que ele é burro. Burro é quem fala essas coisas. Ele é um querubim que foi ungido pela parte de Deus. Ele é inteligente, ele sabe agir. Nós é que precisamos nos cuidar. A Bíblia diz: cuidado, tu que está em pé, para que não caia. E o que é que Satanás está fazendo? Ele está usando o espírito da mentira na boca de muitas pessoas. Ele está usando o espírito do engano. Pessoas revelando CPF, pessoas revelando o seu nome. Pastor, isso é com todos? Não. Existem verdadeiros profetas, mas existe também um monte de picaretas no meio do nosso povo. É o que a Bíblia chama de joio no meio do trigo. É o que a Bíblia chama de lobos no meio das ovelhas. Bodes com capa de ovelhas, com roupas de ovelhas. E como nós discerniremos isso? Como é que nós vamos saber se essas pessoas estão profetizando no nome do Senhor? Você tem 2 situações. Uma é o próprio Espírito Santo de Deus, através dos dons espirituais, dando à igreja o espírito de discernimento.
ou discernimento de espírito. Este dom é um dom que está na Bíblia e que é extremamente necessário para os nossos dias. Discernimento de espírito é um dos dons espirituais. O outro é aquilo que Jesus ensinou. Olha o que Jesus diz aqui, queridos irmãos. Mateus, capítulo de número 7, versículo 15. Esse tema é um tema bastante profundo, irmãos, extenso. Eu estou dando aqui apenas uma rápida pincelada. Mateus, capítulo de número 7, a partir do versículo 15. Palavras proferidas pelo próprio Senhor Jesus. Do versículo 15 ao versículo 20. Olha o que Jesus diz. Cuidado com os falsos profetas que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Agora olha o que Jesus ensina, irmãos, para a igreja. Versículo 16, para nós identificarmos esse tipo. Ele diz: pelos seus frutos vocês os conhecerão. Por acaso se colhem uvas de espinheiro ou figos de ervas daninhas? Assim, toda árvore boa produz frutos bons, porém a árvore má produz frutos maus. A árvore boa não pode produzir frutos maus, e a árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e jogada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos vocês os conhecerão. Como identificar um falso profeta? Pelos frutos. Jesus está ensinando. Pelos frutos. Se esse profeta, ele gosta muito de dinheiro, é um mau fruto. Se esse profeta é uma pessoa que anda sempre no meio de pessoas mau caráter, esta árvore produz maus frutos. Se esta pessoa tem o costume de estar mentindo, se ele mente, a Bíblia diz que os mentirosos não entrarão no reino de Deus. É mau fruto. Esta árvore não está produzindo bons frutos. Mas o pior de tudo, meus amados irmãos, é o que o Senhor disse para Jeremias: o meu povo gosta disso. Isso é que dói. A Bíblia diz que muitos enganam e são enganados. Esses maus profetas gostam de enganar e são enganados. Agora, precisamos entender uma coisa. Existem profetas que são homens ou mulheres de Deus. Porém, precisamos entender que o vaso é de barro. Não é vaso de ouro, é vaso de barro. E vaso de barro trinca. Vaso de barro quebra. Vaso de barro pode pegar mofo. Então, às vezes, aquela pessoa, ela é uma pessoa de Deus, mas ela está vivendo um momento de engano na sua vida. Ou ela está sendo ludibriada por uma força contrária
que ela não está conseguindo discernir. Às vezes é uma pessoa até que tem um bom caráter, mas está emprestando a sua boca para o diabo, como Pedro fez. Sim ou não? Pedro emprestou a sua boca a um dos apóstolos de Jesus. A Bíblia vai dizer lá em Juízes, em Reis, que um dos profetas, Deus disse para um jovem profeta: vai por determinado caminho, não salve ninguém, não pare na casa de ninguém, não entre na casa de ninguém, vai por esse caminho, chega lá, entrega a profecia e volta pelo mesmo caminho. Não durma, não saúde, não fale com ninguém, só vai, entrega e volta. Aí a Bíblia diz que quando ele chega na cidade, que ele entrega a profecia, o povo correu e foi avisar um outro profeta, que a Bíblia chama de profeta velho. Esse profeta velho era um mau profeta? Não. Ele era um profeta de Deus, sim. Mas a Bíblia diz que este profeta velho, e aí a gente tem que tomar cuidado, que velho é o sentido de nós estarmos na velha natureza ou velhos procedimentos e não entendendo às vezes o trabalhar de Deus, porque a própria palavra de Deus, a Bíblia diz que ela se renova, ela não renova os seus princípios, mas renova no sentido de que nunca fica velha. E ali o profeta velho vai, chama o profeta novo, ele aceita o convite, fala para ele: não, eu sou profeta das antigas, fique tranquilo, se alimente. Ele vai, senta na mesa, come, tudo que Deus disse não faça, ele estava fazendo, come. Aí chega, Deus diz assim para ele, aí ele fala, o profeta fala para ele: agora você vai pegar uma estrada longa, descansa, deita, dorme, repousa aqui, e aí de manhã cedo, de madrugada, você vai e segue o teu caminho. E ele deixou de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz de um crente antigo. Queridos irmãos, queridos irmãos, precisamos tomar cuidado com os conselhos que a gente ouve. A Bíblia diz que esse velho profeta faz isso, e quando ele sai de madrugada, a Bíblia diz que vem um leão no meio do caminho, mata e não come o seu corpo, só o mata, e fica lá guardando o seu corpo como se fosse uma sentinela. Olha só que coisa. O leão matou ele e ficou aguardando o corpo dele ali como se fosse um sentinela. Correram, viram a cena e foram avisar o profeta. O profeta veio chorando e talvez se lamentando pelo que aconteceu, porque Deus havia falado algo, mas ele não entendeu, ou ele entendeu pela metade. Ele foi e fez o trabalho pela metade e esqueceu da outra metade. Queridos irmãos, nós vamos encerrar esta palavra nesta noite. Como disse, é um assunto muito extenso, mas eu chamo a tua reflexão nesta noite em nome de Jesus, para que você fique atento, porque é preciso nesta geração homens e mulheres de Deus que verdadeiramente recebem o Espírito do Senhor, que verdadeiramente possa estar profetizando para que o nome do Senhor seja glorificado. Deus conta comigo, irmãos. Deus conta com você, queridos. Deus conta com você, queridos. Aleluia. E por certo, em nome do Senhor Jesus, se atentarmos para isso, o Espírito de Deus descerá sobre nós,
abrirá a nossa mente e receberemos cantinho da parte de Deus, e Deus te usará como instrumento poderoso em suas mãos. Amém? Então, queridos, aqui fica um conselho: não corra atrás de profetas, mas esteja sempre no lugar da bênção para receber a palavra profética no seu coração. Deus abençoe em nome de Jesus.